Olá, tudo bem? Minutinhos para você, vídeo 3 da depressão. E aí vamos falar dos tipos da depressão que a gente tem, né? Os mais assim, que a gente pode observar e ver com frequência. São episódios depressivos, então quer dizer, a pessoa não está com depressão, ela está com episódio depressivo. Alguém morreu, aconteceu alguma coisa muito triste, perdeu alguma coisa, perdeu o emprego e por momentos, né, até um período de 2, 3, até o luto, né, que a gente consegue lidar com isso entre 5, 6 meses, são episódios depressivos. Quando isso começa a aumentar, a gente tem que começar a observar se isso realmente é uma depressão, uma síndrome de depressão que tem que ser cuidada. Então, também tem a depressão pós-parto, né? E a depressão pós-traumática, quando acontece alguma coisa, um acidente, e aquilo te afeta de maneira assim sobre-humana, né? As suas coisas assim ficam passadas, tudo te assusta, tudo te afeta. Por quê? Porque o nosso cérebro, quando tem um trauma, ele reage daquilo e lembra daquilo, essas memórias vão voltando, né? Aí é até legal, né? Porque uma vez você falou assim, mas como que é esse trauma? O que é trauma, né? Trauma é quando você passa por uma situação que te foi muito dolorida, muito angustiante, de pesar, de muita dor. E isso passa o tempo. Quando acontece alguma coisa, não precisa necessariamente ser a mesma coisa. Por exemplo, eu tive uma paciente que ela teve quando criança ela quase se afogou. Quando ela foi para ficar grávida e ela estava muito preocupada com isso, porque teve problemas na gravidez, não sei o quê, essa sensação voltou. Porque quando ela quase se afogou, ela ficou um tempo tendo falta de ar, se sentindo assim presa, ela se sentia assustada e aí voltou. O que é então esse trauma? Trauma não precisa necessariamente ser a mesma coisa que você precisa passar, mas te leva a relembrar toda aquela sensação que você teve num período passado. E trauma também fala assim, mas isso ocasionou tudo isso, né? Não. Aconteceu uma coisa hoje que me desabou, né? Me desestruturou. Mas o trauma não é só porque aconteceu hoje. O sentimento do que aconteceu lá no passado junta com outras coisas que foram juntando, e toda vez que aconteceu alguma coisa e eu tive a mesma sensação, fica tudo aqui juntinho. E o trauma é o que? Cada vez que eu tenho essa sensação, toda aquela dor, toda aquela angústia, acontece tudo de novo. Mesmo eu não tendo se afogado de novo, mesmo eu não tendo passando problema nenhum, mas só a sensação faz isso, ok? Isso é assim uma explicação bem rapidinha do que é trauma, tá? Uma explicação assim, vamos entender como que é rapidinho. Eu gosto de falar e a pessoa conseguir entender, né? Porque às vezes fala assim, ela tem trauma de escuro. Ai, que bobagem! Mas você sabe de onde que vem? Você sabe de onde que vem essa sensação, né? Então, isso é trauma. Pós-parto também tem muito a ver com hormônios, né? Aí é mais uma coisa bem clara de que uma depressão não é mimimi. A pessoa grávida, a mulher grávida, as emoções dela estão à flor da pele, os hormônios dela se desestruturam e toda essa carga de hormônios vai e volta para o cérebro de maneira diferente, numa intensidade diferente, e isso causa o que? Ela não quer ver o bebê, ela fica angustiada. Isso é a depressão pós-parto. Então, quer dizer, são coisas hormonais que acontecem, né? Tem a depressão sazonal. A depressão sazonal, ela é feita de gatilhos, né? Já viu aquela pessoa que fala, eu não gosto de Natal e Natal pra mim acaba comigo? Tem a ver com datas, né? Aniversário, eu não me dou com aniversário porque sempre meu aniversário foi ruim, meu aniversário eu lembro do meu pai que morreu, eu lembro, entenderam? É um gatilho, é aquela depressão que acontece em momentos. Até frio, às vezes inverno, tem pessoas que ficam depressivas no inverno, porque esse negócio de se agasalhar, ter que se fechar, lhe causa um pouco de não lidar com esse sentimento e de ficar meio apertado, né? Tem a ver com ansiedade também. Isso são depressão sazonal, quer dizer, são gatilhos momentâneos que causam isso. Uma é bem parecida com a outra, né? Mas é só para vocês terem uma ideia.
E aí eu penso assim, a gente vive num mundo muito preocupado com o que os outros pensam, né? Porque se meu cabelo começa a cair, começa tudo, ai meu Deus, eu preciso arrumar, porque como que eu vou ficar assim? E às vezes aquela angústia, aquele aperto no peito, aquela sensação de desgosto que a gente sente, a gente não vai procurar ajuda. E eu falo pra você, existe ajuda. Não é uma coisa de um amigo que ouve, não é uma coisa de um pastor, de um padre que te acolhe, né? Apesar de vocês saberem que Deus é uma pessoa não, né? Deus é um ser que tá assim, que eu acredito muito, e por causa dele e por ele, todas as coisas são feitas, né? E uma vez uma profissional, amiga não, que eu sigo muito, falou assim, mas e a psicologia, né, em relação à religião, como que é? E aí disse que ela teve uma fala que foi assim, olha, a religião está cada vez mais perto de Deus, unindo a pessoa humana a Deus. Só que a psicologia é para ela fazer a pessoa estar perto, cada vez mais perto de uma outra pessoa. Então, tá? Não deixe que a religião afete o fato de que você precisa de ajuda. Fala com o seu pastor, fala com o seu padre, eu tenho certeza que ele vai falar assim, sim, pode ir lá procurar ajuda. Deus age de formas infinitas, tá bom? E a gente não fica preocupado com o que a gente sente, com esse sofrimento da gente e acaba deixando aquilo. E aí tem vezes que a pessoa não vai aguentando mais, aí começa a tomar medicação para dormir, depois começa a tomar medicação para ficar mais calmo, e isso vai aumentando e não arruma o que tá acontecendo, né? Eu tomo remédio porque eu não consigo dormir. Eu tomo ansiolítico porque eu não para me controlar. Mas não procuro porque tá te deixando tão ansiosa. Não procuro porque tá tirando sono. Então, quer dizer, é a mesma coisa de eu ter caído de moto, machucado minha perna, né? Meu osso ter feito uma fratura exposta, sei lá o quê. E eu só vou tomar remédio pra dor. Nunca vou tomar pré-inflamatório. Nunca vou ver o que aconteceu nessa perna aí que eu posso fazer para ser curada. Então, quando você tá com esses problemas emocionais, a psicologia, a psiquiatria, o médico, ele tá lá para falar assim, ó, olha ali, é aquilo ali que tá causando sua dor e a gente precisa consertar, ok? Aí vai falar assim, ah, mas então a pessoa, se ela estiver muito triste, muito angustiada, ela já tem depressão? Não, é lógico que a gente não tá feliz o tempo inteiro, é lógico que a gente não tá triste o tempo inteiro, nem realizado o tempo inteiro, né? Mas a gente precisa reparar se esses acontecimentos, pensamentos, emoções e ações estão com uma intensidade incorreta. Aí eu ficar triste às vezes não tem problema. Mas eu tenho essa angústia diária, esse sofrimento, essa vontade de chorar. E eu nem sei o porquê que eu tô tão triste com essa vontade de chorar. Vai se cuidar, procura um profissional. Ele vai te ajudar, ok? E também a gente fala assim, mas a pessoa tá mal e não vai procurar ajuda, né? Porque eu tô falando daquelas pessoas que se percebem. Mas tem aquela pessoa que não percebe, né? E fala assim, nossa, e aí vem o suicídio, aquela pessoa se matou. Nossa, o que aconteceu? Do nada. E às vezes a pessoa que tá com depressão, você fala assim, mas ela não se ajuda, ela não procura. Às vezes ela não sabe o que se tá. Ela não repara porque ela tá numa apatia, numa desesperança, num processo de culpa, numa angústia tão grande que ela não entende assim, ó, eu preciso de ajuda, eu preciso procurar alguém. Às vezes eu me dou com os pacientes, assim, que a depressão é tamanha que ela não, parece que ela tem uma pseudo-vida. Ela trabalha, ela vai lá, vive com os filhos, aí você pergunta, o que você gosta de fazer? O que te dá felicidade? Normalmente as mulheres falam, eu vivo porque tem meus filhos, eu tenho que cuidar. Homem também fala dos filhos, fala, ó, e não tem um porquê, não tem uma razão, não tem um motivo para estar nem falando assim, ó, eu estou sofrendo por causa disso, né? E vai se amargando e vai se machucando porque não tá procurando ajuda. Então essas são coisas que, sei lá, eu achei que seria legal falar sobre depressão, porque as pessoas falam sobre depressão, uns acham uma bobagem,
Outros acham que é muito complicado, mas não querem procurar ajuda do médico, de um profissional, né? Às vezes tem no seu centro de saúde, às vezes fala assim, mas eu vou pagar para ir no psicólogo, né? Vou pagar para ir no psiquiatra. Você ia ficar com o seu dente doendo e não ia arrancar? Não ia fazer canal? Né? Enquanto tem a solução, enquanto tá ali, enquanto você... Pra que você esperar ter que fazer um canal, arrancar o dente, se você pode ir lá obturar antes? Então eu pergunto pra você, por que você tem que estar num estado de depressão, de ser tomada por um monte de medicação, de chegar a pensamentos de suicídio, a chegar em pensamentos de falta de se amar, uma sobrevida, uma pseudo-vida que você está vivendo e não sabe por quê? Para que esperar chegar nisso? Se pode se cuidar, ok? Então, a gente termina esse terceiro vídeo, né? Eu vou estar olhando depois, se alguém tiver perguntas, pode mandar, a gente vai respondendo. Porque eu acho que às vezes é preciso falar de coisas simples, em poucos minutinhos, tá? Minutinhos para você, ok? Tchau, tchau!